Cara, primeiramente começar a falar rapidamente do Lewandowski. Ele é o terceiro jogador na história a chegar nos 100 gols de Champions League depois de Cristiano Ronaldo e Messi. É muita doideira como a Champions League se tornou uma competição muito visada e com mais jogos, né? Foi expandindo ao longo do tempo, a gente teve mais uma expansão da Champions agora. Então os recordes no passado, que a gente tinha lá, que o maior artilheiro da Champions era o Raul, né? Com 70 e poucos. 71. 71 gols. Imagina só, o recorde dele já ficou pela metade, o Cristiano já tem o dobro, né? Tem o dobro disso aí. Ou é 120? Tem 140, 140, né? Tem o dobro do Raul já, o Lewandowski já passou há bastante tempo e vão ter mais também. O Haaland chegou a... Foi quanto? 45 já, é isso? Sim, 46. Mas, cara, eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem direta. Qual que tu acha que é? Porque, assim, eu acho que as pessoas não têm noção ainda do tamanho do Lewandowski no futebol. Mas ele já galgou o seu espaço pra ser um dos grandes da história, né? Eu queria saber, na tua opinião, quando ele parar, assim, e a gente olhar pra trás, como é que tu vai ver a posição do Lewa entre as grandes lendas aí da centroavância? É sempre complicado falar com um jogador ainda em atividade, mas assim, em 2025 o Lewandowski vai chegar nos 700 gols na carreira. É só você pensar comigo, quantos jogadores na história do futebol fizeram 700 gols? Cristiano, Pelé, Messi, Beckham, Puskás, Romário, mas assim, cara, você conta nos dedos de uma mão quantos jogadores fizeram 700 gols, e o Lewandowski vai se juntar a essa galera. Eu acho, assim, essa é uma percepção que eu tenho, mas eu acho que futuramente, daqui uns 15, 20 anos, o Lewandowski ele vai ser visto mais ou menos como um Gerd Müller do século XXI. Sabe? Aquele jogador que não tinha um brilho de um Maradona, não tinha um brilho de um Pelé, não tinha um brilho do Johan Cruyff, mas que quando se tratava da área, quando se tratava de fazer gol, de ser decisivo, era dos melhores que tinham, cara, porque o Lewandowski realmente ele é sobrenatural. Ele alcançou o seu pico ali, o seu, como é que eu posso dizer, se tornou um dos melhores centroavantes do mundo no começo da década passada, e desde então, cara, quando que o Lewandowski teve um momento ruim? Talvez na temporada passada no Barcelona, tenha sido o primeiro momento ruim dele em muito tempo. E assim, a gente tá falando de um cara com 35 anos de idade, num time que tava repleto de problemas ali com chave. Fora isso, cara, ele entrega, bicho. Cara, se você colocar o Lewandowski num time bem treinado, ele vai entregar. E assim, ele, puxando assim, uma comparação com o cara da nova geração, que é o Haaland, ele é um centroavante com muito mais recursos que o Haaland. Com todo respeito, assim, pô, o Haaland é absurdo, falei aqui dentro da área, o cara é surreal, mas o Lewandowski tem muito mais recursos do que ele. É um cara extremamente técnico, é um cara extremamente inteligente, é um cara que consegue finalizar de diferentes maneiras. Aquele gol contra o Real Madrid é bizarro, cara. O cara sai na cara do gol, tinha todo o campo para correr, só que ele olha assim, ele sabe exatamente a chapada que ele precisa dar para tirar do Lune e fazer o gol. É um jogador absurdo, cara. Eu tenho certeza que ele já é extremamente respeitado, mas eu acho que ele vai ser ainda mais, cara. Acho que daqui uns 15, 20 anos esse cara vai parar com uns 700 para 750 gols, talvez até mais do que isso. E é um cara que ganhou 2 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Infelizmente ele não tem tantas Champions quanto um jogador do tamanho dele merecia ter, só tem uma, né? Foi aquela conquistada em 2020, mas em compensação, pô, vai ser um cara que vai parar como um dos maiores artilheiros da história do Bayern, do Borussia Dortmund, tá caminhando aí, escrevendo seu nome na história do Barcelona. Talvez escreva ainda mais nessa temporada, né? Pode ser que ele ganhe. Imagina se ele ganha títulos com o Barcelona, cara. Na idade que ele tá sendo protagonista, pô, seria algo surreal, cara. O Lewandowski merece todos os elogios possíveis que se possa fazer a ele. Na história da Polônia também e na história da Champions, como não, né? Então, realmente é um cara muito grande aí, muito grande mesmo, que talvez a gente tenha mais noção. É aquela coisa, né? Precisa ter o assentamento histórico. O peso histórico às vezes vem com um pouquinho de tempo, né? O cara dá uns 5, 10, daí uns 10 anos a galera começa a falar, porra, tinha um centroavante polaco lá, amigo, que o cara era brabo. Que hoje em dia, cara, as pessoas são muito imediatistas, então, tipo assim, cara, basta o cara não fazer um bom jogo, às vezes já virou bagre na cabeça dos twitteiros, fez uma temporada ruim, já não é mais tudo isso, ou até tu brincou, né, o Foden não tá jogando nada essa temporada, mas foi ele que ganhou o melhor jogador da Premier League, tipo assim, as pessoas acham que um desempenho ruim neste momento meio que anula tudo que o cara fez no passado, assim, de certa maneira, né? O Lewandowski nem é tudo isso, porque na temporada passada, por exemplo, ele não foi tão bem. Quando a gente tá vivendo o momento, eu acho que a gente tende a se pegar muito nos pequenos detalhes, sabe? Numa atuação que ele tava mal, de que o jogador tava mal, numa atuação que ele perdeu o gol e tal, pra levar isso em consideração, enquanto o peso histórico não vem dessa maneira. Então, por exemplo, o Romário, eu lembro quando eu tava fazendo o vídeo do Penta lá do Brasil, cara, agora eu não lembro em qual jogo que é, cara, mas tem um jogo que o Brasil quase é eliminado com um gol perdido do Romário embaixo da trave.
chave em 94. Acho que é contra os Estados Unidos, viu? E assim, o Romário fez o que fez em 94, merecidamente é reconhecido por todos os brasileiros, mas ninguém vai lembrar desse gol perdido. Na época, talvez alguns falariam, né? Igual hoje, se o Mbappé fez 8 gols na Copa do Mundo, mas foi vice. Daí as pessoas, né, contestam um pouco o Mbappé e tal. Talvez naquela época alguém falasse, se fosse hoje no Twitter, imagina quanto é que o Romário não ia ser xingado. Mas as pessoas, na cabeça das pessoas, eu tenho a impressão, por exemplo, que o Romário nunca perdeu um gol na vida. Quando o cara se aposenta, ele para e dá um tempo, que as pessoas talvez tendem a esquecer um pouco mais esses pequenos detalhes, ficam os grandes feitos. Né, ficam as grandes marcas, os grandes títulos, as grandes atuações, os grandes recordes. Acredito que dessa maneira aí o Leva vai ser considerado no futuro. Talvez vai demorar um pouquinho, mas vai ser considerado como um dos grandes 9, cara. Talvez um top 10, top 5, dependendo da lista de quem estiver fazendo ali, né? Mas vai ser considerado um dos grandes 9 da história aí. Posso fazer só uma provocaçãozinha? Pode. A gente tá vendo que o Barcelona tá fazendo uma grande temporada, é um dos favoritos aí a vencer a Liga dos Campeões. E muita gente questiona, se o Barcelona ganha a Champions, quem que leva a bola de ouro desse time do Barça? O Rafinha, o Yamal, o Leva. Lembro os senhores, o Lewandowski não recebeu a bola de ouro lá em 2020, que era dele por direito, porque a France Football teve a brilhante ideia de cancelar a sua premiação. Eu acho, cara, se o Barcelona ganha a Champions e vai pra candidatura de melhor do mundo, digamos assim, eu acho que o Lewandowski chegaria muito forte, porque ele vai meter gol pra caramba. Eu acho que ele termina essa temporada com uns 40 gols. Tá metendo muito gol na Champions, talvez seja artilheiro da Champions, então você imagina o cenário. Mesmo que cara, talvez até o Rafinha e o Yamal sejam os caras, os melhores, assim, em termos de desempenho, os principais jogadores. Mas eu acho que o Lewandowski chegaria muito forte pelo contexto, porque, cara, esse negócio de contexto, histórias, impacta muito nos jornalistas que voltam na bola de ouro. Eu acho que eles iriam se sentir compelidos a consertar o erro da France de não ter dado a bola de ouro pro Lewandowski lá em 2020. Aí eu acho que ele iria concentrar os votos. Eu tenho certeza, cara, se o Barcelona ganhar a Champions, o bola de ouro vai ser o Lewandowski.